comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Com a sua mão levantada, oremos ao Senhor. Senhor, Tu és soberano sobre os céus e a terra, Pai. Tu estás neste lugar, meu Deus. Se não for assim, jamais estaríamos aqui, Pai, pois o Senhor mesmo nos trouxeste em Tuas mãos. A Ti seja a honra, Pai, a glória, o louvor. Tu reinas, Senhor, absoluto sobre os céus e a terra. E nós queremos nesta noite, Pai eterno, aqui fazer menção da Tua glória, fazer menção dos Teus feitos, Pai. Te exaltar, Te bendizer com cânticos de louvores, ó Pai. Aleluia, engrandecer o Teu nome, que é santo, que é maravilhoso. Meu Deus, nesta noite queremos nos alegrar, Senhor, sentindo a maravilhosa e eterna presença do Teu Espírito. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas. Realiza uma grande obra no nosso meio nesta noite. E que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Que nenhuma barreira, Senhor, venha impedir de que o nosso louvor chegue, Senhor, até o Teu trono, como um cheiro suave diante de Ti, meu Pai. Atrai, Senhor, os nossos corações. Atrai os nossos olhos a Ti, Pai eterno, que nesta noite venhamos, Senhor, não somente louvar, mas adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Pai eterno, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Amém e amém. Podeis tomar os vossos assentos, amados, em nome de Jesus. Você veio aqui nesta noite para adorar o Senhor? Você veio cultuar aquele que te criou e que te chamou para uma grande obra, amém? Ele é digno de que você venha adorar o nome dele. Ele é digno de que você venha exaltá-lo nesta noite, pois ele tem feito maravilhas na nossa vida e ele fará muito mais, amém? Fará além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, amém? Portanto, vamos louvar a Deus com alegria em nossos corações, amém? Vamos louvar a Deus. E para tanto eu queria convidar aqui o evangelista irmão Gerson, amém? Que estará suprindo com os nossos hinos congregacionais. É com grande alegria que saúdo toda a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Que bom nós estarmos uma vez mais na casa do Senhor para nós adorarmos a Ele. Reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser adorado, né? Ele é digno de receber adoração, a gratidão, ações de graças, louvores ao seu nome. Por isso o motivo, a razão, né, de nós estarmos aqui nesta noite, né? Você que trouxe a sua harpa cristã, abra juntamente comigo no hino 243 da nossa harpa, um hino bastante conhecido, onde você vai louvar ao Senhor. O salmista Davi, no Salmo 150, ele nos ensina, nos exorta, nos falando que todo quanto tem fôlego, né, louve ao Senhor, né? E Deus te deu uma voz maravilhosa, te deu o ar, o dom da vida, e você vai louvar ao Senhor nesta noite com todas as suas forças, né? Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nós
Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém, glória a Deus, né? O segundo refrão desse hino diz: ó, nos manda a tua palavra, né? Pelo teu Espírito Santo, né? E nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor falar conosco nesta noite. A palavra de Deus diz também: quem tem ouvidos ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas, nós possamos estar com nossos ouvidos afinados, né? Para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Vamos louvar também com o nosso hino 416 da nossa harpa cristã. Uma canção bastante conhecida, 416 da nossa harpa cristã. Fá maior, tira Fá maior. Quando os aos 416. Anjos ao milhares no céu verão, quando o povo salvo entrar. Crentes coroados também serão, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Os remidos lá onde se encontrar, quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos hão de trajar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Todos vencedores lá hão de estar, quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar, quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. O Cordeiro morto que vive está, quando o povo salvo entrar.
para sempre em glória dominará. Quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, quando o povo salvo entrar, muito grande alegria no céu haverá, quando o povo salvo entrar. Amém, aleluia, né? Esse deve ser o seu anseio, o nosso anseio, de nós estarmos nas mansões celestiais, né? Vamos convidar aqui o diácono irmão Ivanor, que estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Portanto, eu convido toda a igreja para nós nos colocarmos em pés, em reverência à leitura da preciosa palavra de Deus para a nossa vida nesta noite. Depois nós convidamos a irmã Célia, para tomar assento juntamente conosco. A irmã Célia será a ministrante da palavra de Deus nesta noite. Por gentileza, a irmã, toma lugar juntamente conosco. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais um dia de estar na sua casa. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. É o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir. E leiamos a palavra do Senhor para esta noite, que o Senhor nos tem dado. Aleluia. Deus é bom, irmão. Nos tem guardado e nos tem fortalecido até aqui. Nos tens ajudado o Senhor. Aleluia. Então leiamos a palavra do Senhor que diz: E partindo Jesus, dali foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não, é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Não há algum pedido de oração, os irmãos que se manifestem. E estaremos orando uns pelos outros, como diz a palavra do Senhor. Vamos também orar pela a mãe do pastor, que está no Hospital Santa Lúcia, que está na UTI, está enferma. Irmãos, eu quero contar um testemunho bem rapidinho aqui. Se os irmãos crerem, nós sabemos que o Senhor faz grandes maravilhas. Um certo dia nós estávamos em casa e veio uma mulher com a criança que chorava e não parava de chorar. E ela chegou na frente da nossa casa e parou e disse que eu estava cansada, abatida, porque o seu filho chorava e não cessava de chorar, praticamente chorava dia e noite. Daí minha sogra diz: entra para cá para dentro e nós vamos orar por ela.
E a mulher até prometeu que viria para a igreja se fosse. E aí entrou eu, minha mulher e minha sogra e fechamos a porta lá e oramos. Ali, passado um tempo, ela voltou lá e disse que desde aquele dia a criança sarou, não chorou mais daquele jeito. E o Senhor fez uma grande obra, irmão. A gente se compadeceu. Irmão, eu vi grandes milagres que o Senhor fez. E o Senhor está conosco, o Senhor nos está ouvindo e nos contempla nesse momento. E o Senhor nos salvou para isso, para que clamemos o Senhor. Então vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, Senhor da glória, nós estamos, Senhor, na Tua presença agora e sabemos, Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos contempla e nos vê, Senhor. Ó Deus, nós sempre necessitamos do Senhor, não podemos caminhar com as nossas próprias pernas, Senhor, dependemos do Senhor. Senhor, a mãe do Teu servo, Senhor, está enferma, Senhor, está no UTI, Senhor, e nós queremos pedir do Senhor, a bênção do Senhor, sobre a vida da Tua serva. Eu creio, Senhor, o Senhor pode levantar dali, o Senhor sabe do que está passando, e os médicos que estão atendendo, Senhor, dê sabedoria para os médicos, Senhor, e agora, Senhor, entra naquele hospital, Senhor. Papai, certa vez, quando o Teu servo, Senhor, estava orando e suplicando o Senhor, que ele contou, Senhor, e que o Senhor desceu ao Teu quarto, ou até a sala onde ele estava, Senhor, e fez grandes maravilhas, Senhor. E nesta noite, Senhor, ó Pai, o Senhor também pode fazer grandes maravilhas, Senhor, como o Senhor ali resolveu o problema da Cananeia, Senhor, também resolve, Senhor, o problema de todos que estão enfermos, Senhor, nesta noite, Senhor, e que necessitam da graça do Senhor, e que carecem de ser abençoados do Senhor, carecem da ajuda do Senhor. Oh, Senhor, como é difícil, Senhor, para aquele que tem seus entes queridos, Senhor, hospitalizado com febre, com problema tão difícil, Senhor. Oh, Pai, só o Senhor para resolver o nosso problema. A nossa fé nessa noite, Senhor, está ligada ao Senhor. E esperamos e sabemos que o Senhor pode fazer, dar uma grande bênção e uma grande vitória, Senhor. Nós te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida do nosso querido irmão, diácono, irmão Ivanor, né? E por esses testemunhos, né, que a gente tem ouvido, né? Nosso Deus é o Deus que realiza milagres. Jesus jamais mudou, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Basta simplesmente nós crermos, nós deixamos o agir de Deus trabalhar, e nós vamos ver os impossíveis, né? O que é impossível ao homem, mas é possível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Se porventura você entrou alguém aqui nesta noite com algum problema, com alguma causa insolúvel, com alguma enfermidade, o nosso Deus se faz presente nesta noite para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida, porque Deus não reúne o seu povo em vão. Ele tem uma bênção para mim e para a sua vida nesta noite. Vamos ouvir a jovem Laura. A jovem Laura tem um louvor. Vamos ouvir a jovem Laura louvando ao Senhor. E você tem a total liberdade para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome, porque Ele se faz presente em nosso meio. Desde o momento em que adentramos aqui este santo lugar, nós já podemos sentir a presença do Senhor, porque Ele veio estar para nos abençoar-nos nesta noite. Logo após a jovem Laura, vamos ouvir a Denise e a Mariana também louvando ao Senhor, logo após a jovem Laura. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos. Andar nas ruas
e cantar no coro celestial, adorando o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber nas mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. E cantar no coro celestial, adorando o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Amém. Amém, glória a Deus, né? Que promessa maravilhosa, né? Que Deus continue abençoando a vida da jovem Laura, né? Vamos ouvir a irmã Denise e a Mariana louvando ao Senhor. Irmã Marisa tem um louvor nesta noite, irmã Marisa? Tem um louvor? Então logo após a irmã Denise, nós vamos ouvir a irmã Marisa também louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Essa aqui é a minha priminha e faz tempo que ela está pedindo para mim para vir na igreja comigo, né? Aí hoje, para a glória do Senhor, deu certo. E esses dias ela estava cantando um hino, nós vamos louvar o Senhor agora, o Barquinho. E ela me ensinou a letra desse hino que quantas e quantas vezes eu já chorei com esse louvor. Aí Deus falava muito comigo esse louvor, quando eu passava algumas provas, e eu colocava o CD e ali eu me ajoelhava e o Senhor falava comigo, me fortalecia. E daí um dia ela cantando no quintal, comecei a cantar e ela me ensinou, porque nem sabia direito a letra. Aí hoje eu chamei ela para vir na igreja e falei assim, você canta comigo lá na igreja? Ela falou, canto. Aí eu falei, mas você não vai ficar com vergonha? Ela falou, não, é com você? Junto? Ela falou, é. Aí eu trouxe ela hoje, nós vamos adorar o nome do Senhor. E eu quero pedir oração, ela é minha prima, eu quero pedir oração para os pais dela. Irmãos, não esqueçam de orar, que eles necessitam muito. Minha prima era da igreja, cantava no louvor, meu primo é músico, eles estão afastados, mas eu creio que Deus é maior e Ele é o Deus do impossível e que pode trazer eles de volta para casa, para a presença do Senhor. Amém? Começa a cantar, começa comigo.
O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. E o vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Do meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me soprar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Que Deus abençoe a vida da irmã Denise, da Mariana, né? Vamos orar pelos seus pais, né? Como foi relatado aqui, eles estão fora do caminho do Senhor, mas nós cremos, né, que o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa na vida deste casal, né? Vamos ouvir a irmã Marisa louvando ao Senhor. E o saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Mais um dia na casa do Senhor, né, irmãos? Merecedor de toda a honra e todo o nosso louvor, né? Graças nós damos a Deus por mais um dia, né? Tem muita gente que gostaria de estar aqui em nosso lugar.
Tua palavra é fonte de bênção. Tua palavra é fonte de vida. É nela que aprendo sobre o meu Senhor e sobre a extensão do seu imenso amor, capaz de entregar seu filho para morrer por mim. Tua palavra é sombra para o calor. Tua palavra é meu refrigério. Sempre estarei nesta peleja armada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz para clarear o caminho, meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Tua palavra é sombra para o calor. Tua palavra é meu refrigério. Sempre estarei nesta peleja armada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz para clarear o caminho, meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Palavra.
a tua palavra. Amo a tua palavra. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quantos amam a palavra do Senhor aqui, né? Que maravilha nós amarmos a palavra do Senhor, né? O salmista Davi, no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Que palavra tão maravilhosa nós estamos meditando na palavra do Senhor, né? O salmista Davi, no Salmo 1, versículo de número 2, ele diz que nós devemos meditar na sua palavra, é de dia e de noite, nós não nos esquivarmos de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, né? Muitos não têm dado crédito à palavra do Senhor, né? O mundo vive numa contramão, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno por não dar crédito à palavra do Senhor, mas por isso nós somos gratos ao Senhor, porque nós priorizamos a sua palavra, né? Eu vou passar a oportunidade para o nosso pastor Nilson. Ele estará fazendo a apresentação dos irmãos, dos amigos que nos dão a honra de estar conosco nesta noite. É com alegria que saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Que bom nos encontrarmos mais uma vez nesse lugar, que é um lugar muito especial, porque aqui reúne-se o povo de Deus. E nós temos alegria de estarmos juntos, porque a nossa comunhão aqui é a comunhão, como foi cantado, da palavra. A comunhão dos santos é a comunhão da luz, é a comunhão da verdade. Nós temos prazer de estar juntos, porque os nossos encontros não são meramente encontros casuais. Nós nos encontramos aqui, não é um por acaso, é porque o Senhor nos traz aqui. E eu quero bem dizer a Deus, porque cada um de vocês ouviram ao chamado do Espírito Santo para vir adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós queremos reforçar o pedido de oração aqui para minha mãe. A minha mãe, para quem não sabe, ela é uma das fundadoras aqui em Maringá do Ministério Feminino do Círculo de Oração. O Círculo de Oração começou quando a nossa igreja ela situava na rua Nel Martins, onde é a esquina com a Avenida São Paulo, que ali posteriormente foi o Pão de Açúcar Jumbo que comprou, né? E hoje parece que está fechando o Walmart lá, o Mercadorama, né? Não sei o que vai ser agora lá. Mas ali a igreja se reunia e o círculo de oração começou com minha mãe, e a minha existência, minha idade, é exatamente o período do nascimento do círculo de oração. Eu tenho 52 anos e foi há 52 anos atrás, a minha mãe narra que eles começaram o primeiro grupo do Ministério Feminino, o Círculo de Oração, que tinha outras irmãs, algumas já partiram, como a irmã Nair e etc. Foram várias irmãs. Hoje, eu fui ao hospital junto com o pastor Dorli, porque eu pedi para ele me acompanhar até lá. Ele prontamente se prontificou em ir comigo, e quando estive ali, o médico estava ao lado, eu falei da seriedade, obviamente, que ele deve ter como um profissional ao cuidar de pacientes, mas disse a ele que aquele paciente, no caso aquela paciente, nesse caso a minha mãe,
é uma pessoa que ele devia dar uma atenção muito grande, porque havia muitas pessoas orando por ele, porque essa minha mãe, aí eu narrei para ele o testemunho de vida e de fé, coisa que ele teve temor e respeito, porque não se trata de uma pessoa qualquer, é uma pessoa de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus de fato. Eu vi minha mãe muitas vezes orar intensamente, e talvez eu seja resultado, talvez não, com certeza, das orações da serva do Senhor. A minha mãe está com um quadro clínico bem complicado, né? Ela está na UTI, porém, meus irmãos, nós sabemos que nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? E a nossa vida está na mão dEle. Então, nós estamos confiando os cuidados da minha mãe ao Senhor. E Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Mas para nós é muito sofrido, porque eu nunca vi minha mãe ir para o hospital. É a primeira vez que eu estou vendo ela num hospital. E a gente sofre muito, né, ao vê-la assim. Então eu peço aos irmãos que orem. Há um outro pedido de oração aqui pela Rosângela, que pede oração para o filho que está com febre. Nós vamos orar. Eu quero um dia fazer uma pergunta aqui, no domingo, se os irmãos se incomodam de no meio do culto nós dobrarmos o joelho. Um culto, via de regra, ele respeita oração, louvor e a palavra. Esses três elementos, eles têm uma importância muito grande no culto. Porém, nós devemos fazer orações constantemente. E daqui uns dias talvez nós vamos entrar com essa parte litúrgica do culto, tirarmos uns 10 minutos de oração para orarmos pelas famílias, para orarmos por aqueles que nos pedem. Talvez nós, nos próximos domingos, estaremos fazendo isso. Nós temos aqui a grata satisfação de ter conosco de São Paulo o irmão Enoque. É isso? Amém. De que cidade de São Paulo? Capital mesmo? Itapetininga. Muito bem. É muito bem-vindo. Já veio algumas vezes para cá? Já. Então, sou eu que não ainda o conhecia. Mas nós queremos então que o irmão se sinta bem e que receba o nosso carinho, o nosso abraço e que seja muito bem-vindo entre nós, tá bom? Deus abençoe, meu querido irmão. Vamos saudar a todos dizendo junto, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, vamos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração, então, por esses enfermos, como aqui já foi lido, a palavra da mulher cananeia, que insistentemente orou por sua filha. E o Senhor, devido à sua insistência, atendeu o seu pedido e ela alcançou o milagre de Deus. Nós devemos orar com insistência, orar com perseverança, orar como quem realmente tem necessidade, e todos nós temos necessidade. Então vamos fazer mais uma oração. Pai querido e amado, mais uma vez nós tocamos o sagrado nome do Senhor Jesus em oração. Sabemos que não podemos entrar na Tua presença se não for pelo sangue do Cordeiro, porque foi aberta a porta, foi aberto o caminho, esse novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, e que nós podemos alcançar misericórdia diante do trono da Sua graça, diante da Tua face. Eis os nomes que colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos a Rosângela, Senhor,
que está pedindo pelo seu filho que está com febre. Estenda as tuas mãos, Senhor. Ó Deus, colocamos a vida da minha mãe, irmã Maria. Ó Senhor, estenda as tuas mãos. Colocamos aqui a família do irmão Gerson, Senhor, que sofreu, ó Deus, esses dias a perda da Dalila, Senhor, que partiu. Que o Senhor continue consolando, dando graça, fortalecendo. Ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada um de nós, as nossas famílias, as nossas casas. Dependemos da tua graça e da tua misericórdia. Nós oramos porque cremos no teu poder e confiamos diante de ti as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos ouvir a irmã Cristina. A irmã Cristina tem um louvor nesta noite. Vamos ouvir a irmã Cristina louvando ao Senhor. A irmã Sandra tem um louvor nesta noite também, irmã Sandra? Logo após a irmã Cristina, vamos ouvir a irmã Sandra também louvar ao Senhor nesta noite, né? Vamos orando, pedindo para que o Senhor continue, né? Muitos pedidos de oração, né? Mas nós cremos num Deus que ouve as nossas orações e nos atende, né? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que não está inerte, né? Mas é um Deus que está nos abençoando, né? Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Não se espante com o que vou dizer, pois serve para mim e para você. João teve uma visão, de Deus teve a revelação na ilha de Patmos. Bem-aventurado aquele que lê e crê na sua palavra. De Deus recebe o perdão e livre da condenação tem a vida eterna. João viu o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno também. Todos foram julgados segundo suas obras. É o juízo final. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. João viu a cidade santa, que de Deus descia do céu,
E eu vi a grande voz que dizia: estarei com meu povo para toda a eternidade. Limparei dos olhos toda lágrima, e não haverá dor nem morte também. Já todas as coisas são passadas, tudo está cumprido. Fiéis são estas palavras. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. Ó Senhor, eu sou Alfa, eu sou Ômega, princípio também o fim. Aquele que vem a mim, refúgio para sempre achará. Oh, aleluia. Oh, Senhor, e sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fiéis são estas palavras. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Cristina, né? Vamos ouvir a irmã Sandra louvando ao Senhor. Logo após o evangelista irmão Antônio estará ministrando as ofertas, e o diácono irmão Dejair também estará louvando ao Senhor, enquanto a igreja estará contribuindo e ofertando para a obra do Senhor nesta noite. Logo após a irmã Sandra, o evangelista irmão Antônio estará ministrando as ofertas. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Eu convidei o Lucas de novo para me ajudar, né, Lucas? E eu vou pedir aos irmãos que me ajudem. Essa semana, irmãos, tive uma semana terrível. Penso numa semana difícil, complicada. Eu não vi a hora de acabar no trabalho, né? Graças a Deus, em casa está uma benção. Mas que semana difícil. E uma luta na sexta-feira. Quando eu levantei, eu falei, nossa, graças a Deus é sexta, último dia, né? Eu trabalho no sábado, mas hoje eu não ia trabalhar. Eu falei, graças a Deus, só mais hoje, né? Aí trabalhei tudo. Que dia foi o pior da semana, muita confusão, dificuldade com o pessoal que trabalha, uma luta mesmo. Uma outra hora eu falo melhor sobre isso. Mas no fim do dia, eu pensando e reclamando eu mesma, comigo mesma, e falando com Deus, falei, nossa, que dificuldade, porque num determinado momento eu chorei de nervoso, falei, nossa, que luta. E Deus é tão maravilhoso que Deus falou, que eu entendi, né, que Deus falou, nossa, mas você está passando por isso, mas você está tendo vitória, porque todas as pessoas que eu conversei naquele dia, as pessoas compreenderam e tiveram uma outra atitude a partir do momento que a gente conversou no decorrer daquela semana. E por mais que foi difícil, em todos os momentos Deus estava comigo, né? E eu pude entender, falei, poxa vida, graças a Deus eu tenho um trabalho, não é? Se eu estou enfrentando essa dificuldade, porque Deus me deu mais uma oportunidade, né? Que eu estou num cargo de chefia, é muito difícil, eu amo pessoas, mas é muito difícil em determinados momentos você lidar com as pessoas, porque às vezes você vê as coisas de uma forma, as pessoas vê de outra, e às vezes é muito mais fácil você falar com uma criança, que ela entende às vezes, muitas vezes entende melhor. Ou se você precisar dar bronca, você fala assim, não pode fazer isso. E o adulto, você não pode falar isso, né? E daí Deus me fez entender, falei, puxa vida, realmente, como que eu vou reclamar, né?
E se Deus está me dando vitória em tudo. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente está passando uma dificuldade, uma prova, uma luta, assim, e a gente não percebe, só vê a dificuldade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele está com a gente em todos os momentos e vem abençoando a vida da gente, amém? Vamos cantar, adorar a Deus com o 467, que é um hino bem alegre. A igreja ajuda a gente, por favor. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Estamos contentes porque Deus é bom
e nós estamos na sua casa, na sua presença, no meio do povo santo, que louva, exalta e glorifica o seu nome. Nós estaremos contribuindo na obra do Senhor nesta noite, mais uma vez, tendo esse privilégio glorioso de fazer parte desse serviço na casa de Deus. O verso 8 de 2 aos Coríntios, capítulo 10 até o 15, nos fala assim: eu quero aconselhar que termine o que vocês começaram a fazer há 1 ano, pois vocês foram não só os primeiros a propor tal ideia, mas os primeiros a começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E já que começaram a agir e de modo tão entusiasta, vocês devem prosseguir até o fim com a mesma alegria, dando tudo quanto puderem de tudo quanto possui, com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio. Se vocês, na realidade, estão prontos para dar, então não importa quanto tem para dar. Deus quer que vocês deem aquilo que possui, não o que não possui. Não quero dizer que aqueles que recebem as ofertas de vocês devem ter a vida facilitada à custa de vocês, mas sim que vocês devem repartir com eles. Agora mesmo vocês têm abundância e podem ajudá-los. Depois, numa outra ocasião, eles poderão repartir com vocês. Quando vocês precisarem desta maneira, cada um terá tanto quanto necessitar. Lembre que as Escrituras dizem a respeito disso: aquele que juntou muito, não lhes restou, e aquele que juntou pouco, teve o suficiente. Amém, meus irmãos? Que maravilha, né? É a organização, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, para que haja igualdade, né, no meio do povo da igreja, que não haja uns jogando fora, né, coisas que às vezes outros estão ali necessitando, né, com tanta falta, com tanta necessidade, e outros descartando, às vezes, objetos, às vezes descartando mobília, às vezes descartando alimento, meus irmãos, e outros passando necessidade. Então é bom que nós conversamos quando pudermos ajudar em qualquer momento, estejamos procurando a igreja, né, que o pastor, o ministério deve estar a par de aonde encaminhar, né, aquilo que às vezes nós não estamos precisando mais, mas que serve para ajudar outras pessoas que não estão tendo. Amém? Então a palavra de Deus, ela orienta nessa parte para haver tranquilidade, né, no nosso meio. Que lindo é isso aí. Nós vamos estar orando. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloca na sua mão. Nós vamos estar orando diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, te damos graças por poder, meu Deus, estar na tua casa nessa noite, mais uma vez falando sobre contribuições, meu Deus, sobre as ofertas. Meu Deus querido, nós te louvamos pela orientação bendita da tua palavra, Senhor, pelo teu grande amor, meu Deus, com quem tem amado a tua igreja, amado o teu povo, Senhor Deus, na face dessa terra, Senhor. Pedimos a tua bênção, a prosperidade na vida dos teus filhos, meu Deus, que com alegria sempre estão, meu Deus, contribuindo, trazendo, meu Deus, para a tua casa, Senhor. Supre todas as necessidades, em todos os momentos, todas as áreas da vida dos teus filhos, que nada venha a faltar, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome precioso de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse povo. Nós te louvamos por fazer parte dele, desta igreja, Senhor Deus, comprada com teu sangue. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus.
Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, e eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Amém, glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida do diácono irmão Dejair, né? Nós já ouvimos louvores tão maravilhosos, né? Que tão tem bem feito a nossa alma, né? Agora eu convido a igreja, por gentileza, nós vamos colocarmos em pés. Vamos aqui convidar a irmã Célia, que estará ministrando a poderosa palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Com muita alegria, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim sempre é um privilégio ter essa rica oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Mas eu aprendi que todo privilégio, ele pressupõe também responsabilidades, né? Estamos aqui com temor e tremor diante de Deus. Curioso que hoje, quando o
nosso irmão Laércio mandou o convite para que eu ministrasse a palavra, né, em mensagem para o meu esposo. Ele me mostrou e disse, eu estava tendo esse desejo no meu coração. Então, eu creio que foi confirmado pelo Senhor. E aqui estamos em nome dele para meditarmos na palavra dele, né? Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler 2 textos. Mateus, capítulo 7, versículo 7. E depois Jeremias 33:3. Enquanto os irmãos encontram, eu quero dizer à nossa irmã Rosicléia, que está lá em Curitiba e que pede para dizer que ela está acompanhando o culto pela internet. Receba o nosso abraço, minha irmã, e que você seja edificada também pela palavra do Senhor. Congregamos juntos ali no Quebec e agora ela está residindo na cidade de Curitiba. E a todos os nossos internautas, nós também desejamos que o Senhor fale com você e que você realmente possa, né, sentir o poder do Espírito Santo na tua vida através desta palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 7 nos diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Também Jeremias, você pode abrir lá, no livro de Jeremias, capítulo 33:3, alguns podem até dizer decora este versículo também. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podeis vos assentar na presença do Senhor. Esses 2 versículos que nós acabamos de ler, eles nos comprovam a promessa de Deus de que Ele sempre ouve as nossas orações, né? Nós temos certeza de todas as vezes que orarmos, Deus sempre estará nos ouvindo e vai nos responder. Mas eu quero começar refletindo um pouquinho com os irmãos. O que é a oração? Para muitas pessoas, a oração é como fazer uma listinha de supermercado, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ó, não esquece daquilo, Senhor, ó, mais aquilo outro também. Como se tivesse uma listinha para falar para Deus, né? Outros, quando chegam na presença do Senhor em oração, pensam que a oração é ficar choramingando, né? Tendo autocompaixão. Ah, Senhor, fica ali só se menosprezando, se subestimando. Oração também não é bem isso, né? Outros ainda pensam que são vãs repetições, que são decoradas e repetidas, às vezes até sem entender o que está dizendo. Mas o que a Bíblia nos diz é que a oração, queridos irmãos, é a respiração da nossa alma, é a nossa comunicação e comunhão com o próprio Deus. É reconhecer que estamos na presença de Deus e que Ele está realmente nos ouvindo. É um modo de prevalecer também diante das dificuldades, né? Quando nós estamos passando por lutas, é o momento que nós mais oramos, porque é uma das únicas formas de nós conseguirmos realmente prevalecer nos momentos difíceis. Enfim, a oração, ela é um modo de viver. Nós vemos que Jesus, ele sempre ensinou a orar. Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai ver ele pregando sobre oração. Você vai ver ele ensinando a orar, orando. Ele ensinava com as suas próprias atitudes. Então, a oração, ela realmente é um modo de viver. Tem 2 grandes princípios que nós temos que aprender sobre a oração. Primeiro, nunca devemos desanimar nas nossas orações. Por quê? Porque Deus, Ele sabe quando é que eu e você estaremos prontos para sermos atendidos por Ele. Quando a resposta vem, quando a gente acaba de orar, ela vem do nosso jeito. Mas quando a resposta da oração vem na hora de Deus, ela vem do jeito que Deus quer. Por quê? Porque Ele é soberano, né? Como foi cantado hoje aqui, Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas há um segundo princípio que nós também temos que aprender sobre a oração.
é que o nosso coração nunca pode se azedar. Nós devemos permanecer em oração, oferecendo louvores ao Senhor, enquanto nós continuamos persistindo em oração. Por quê? Porque o nosso louvor em atitude de oração, ele vai mover o coração do próprio Deus, né? Eu quero te chamar a atenção para algumas perguntas que nós vamos meditar nesta noite. Deus sempre responde às nossas orações? Você tem certeza disso? Quais então são as respostas que Deus dá para as nossas orações? Como Deus responde a minha e a sua oração? Existe alguma oração que Deus não responde? Quais são as orações que você está fazendo? Como é que Deus está te respondendo? O Espírito Santo de Deus, nesta noite, meus queridos irmãos, ele quer trazer grandes revelações da parte de Deus, porque segundo a graça que Deus me der, eu quero falar sobre o tema como e por que Deus responde às orações. A primeira resposta que eu quero te chamar a atenção está lá no primeiro livro de Samuel, e você pode abrir a Bíblia, no capítulo 1, está registrado aqui, todos nós conhecemos, a oração amargurada de Ana, né? Que orava insistentemente pedindo o quê? Um filho a Deus. Ela era estéril, isso lhe trazia grande dor, grande sofrimento, profunda tristeza. E cada ano, quando ela ia ao templo para adorar a Deus, ela sentia como se o seu coração fosse partir. Parecia que todas as mulheres ao seu redor cuidavam alegremente de filhos, mas Ana não tinha filhos e ela queria muito ser mãe. Certo dia, nós conhecemos, como está narrado aqui no capítulo 1, nas festas anuais do templo, Ana talvez estava até sem apetite, porque ela só chorava. E ela então entrou no santuário para orar. E aqui no versículo 10 e no versículo 11, nós vemos qual foi a oração de Ana, e você pode acompanhar comigo. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nos versículos 12 e 13, nós vemos que o escritor continua narrando aqui que Ana demorou-se na presença de Deus. E a sua oração era tão íntima com o Senhor, porque os seus lábios apenas se moviam, né? O que chamou a atenção do sacerdote Eli. Ele imaginou que ela estivesse embriagada, mas ela disse que estava muito atribulada e que estava derramando a sua alma perante o Senhor. E aí no versículo 17, nós vemos a resposta da oração de Ana. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Veja que nesse momento ela já respondeu, ela já recebeu, melhor dizendo, a resposta da sua oração. E ela não só recebeu, como tomou posse da bênção. Ela creu na palavra do homem de Deus, porque no versículo 18, a Bíblia diz que quando ela se levantou daquela oração, o seu semblante já não era mais triste. Você está na presença de Deus? Com certeza, aqui é a casa do Senhor. Então não há motivo para você estar triste, estar com amargura de alma. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. E quem chega à presença do Senhor encontra alegria, por mais dificuldade que esteja passando. E o rosto de Ana, então, já não era mais triste. Você sabe como que Deus respondeu essa oração? Todos nós sabemos, aqui no versículo 20 está a confirmação. Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, chamou-o Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor.
Qual foi a resposta dessa oração, então? Deus respondeu sim. Deus respondeu sim à oração de Ana, que com certeza deve ter ficado muito contente com a resposta que Deus tinha lhe dado. Todos nós gostamos muito de responder, né, de receber essa resposta sim. Como é gostoso a gente ouvir o sim, principalmente de Deus. Não é verdade, meus queridos irmãos? Há 10 anos atrás, eu e meu esposo não conseguíamos entrar num acordo se teríamos ou não teríamos mais filhos. Ora ele dizia uma coisa, ora eu dizia outra, e nós não entrávamos em acordo. Então, eu disse a ele que se fosse da minha vontade, eu gostaria até de não me engravidar mais. Mas eu busquei ao Senhor, porque como nós ficávamos sempre em dúvida, eu fui aos pés do Senhor e eu disse para Deus: Senhor, a minha vontade nesse momento é essa, porque é tão desafiador, né, ter filhos, educá-los nesse mundo tão complicado. Nós já tínhamos 2, para mim já estava bom. Mas aí eu disse ao Senhor: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. O Senhor é dono do meu útero, o Senhor é dono do meu casamento, o Senhor é dono do meu futuro. Eu jamais, Senhor, quero fazer algo que não seja da tua vontade. E continuei orando ao Senhor, mas demorou 2 anos. E em cada igreja que eu ia, diferente, né? Igreja que não era a da nossa comunhão, eu ficava atento. Não, o Senhor vai falar comigo agora, né, sobre a resposta dessa oração. Mas ao fim de 2 anos, o Senhor também respondeu sim a esta oração. Porque eu engravidei, mesmo sem estar em período fértil. Foi realmente um milagre de Deus. E veio essa coisa linda que é a Evelyn, que veio completar a nossa vida, a nossa família, né? É muito gostoso nós ouvirmos Deus nos dizer sim. Só que não é sempre sim que Deus responde. Vamos a um outro texto? 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 12, melhor dizendo. Capítulo 12. Nós vemos aqui, eu não vou estar lendo todo o capítulo, mas nós temos aqui narrado a história de um grande homem. Quem era? Paulo. Né? O apóstolo Paulo, ele sofria muito enquanto viajava de um lugar para o outro, e ele viajava sempre com a intenção de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas antes dele conhecer o nosso Senhor Jesus como seu próprio Salvador, Paulo não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. E ele odiava então todos os cristãos, todos aqueles que criam em Jesus, e nós sabemos que ele perseguia os cristãos, fazia de tudo contra eles, lançava em prisão, né? Conseguia até que alguns deles fossem mortos. Sabemos que Estevão, né, foi apedrejado com o consentimento de Paulo. Então, este homem, quando ele conheceu a Jesus, né, o próprio Deus disse que ele queria muito padecer pelo nome do Senhor Jesus. E aí se inverteu a história. Paulo realmente começou a sofrer como pregador do Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo. Aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 11, vamos ler alguns versículos aqui para a gente saber quais eram os sofrimentos de Paulo. Eu acho que eu e você estamos longe, né, de tanto sofrimento que ele passou. Diz aqui, versículo 23 do capítulo 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de morte, em perigos de assaltante, em perigos de rios, em perigos de assaltante, em perigos entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo ao mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede,
em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Veja como Paulo sofria. Além de tudo isso, que não chega nem ao pé do meu e do teu sofrimento, não é verdade? Ele ainda sofria de um outro problema que trazia mais complicações para a sua vida, o que ele chama de uma espécie de espinho na carne. Há muita especulação sobre isso, né? Alguns dizem que esse espinho na carne poderia ser uma doença, outros dizem que talvez fosse um problema nos olhos, alguns pensam que seja alguém, né, uma pessoa que lhe causava muito sofrimento. Nós não sabemos, seja o que for, a Bíblia não nos declara, mas isso trazia realmente, né, um grande sofrimento na vida de Paulo, esse espinho na carne. Tanto é que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que ele lhe tirasse aquela coisa, que ele lhe livrasse, né, desse espinho na carne. E como é que Deus respondeu a essa oração de Paulo? Vamos ver aqui no versículo 9 do capítulo 12. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Paulo: não lhe tirarei o espinho na carne, mas lhe darei forças para suportá-lo. Essa resposta à oração de Paulo foi diferente da de Ana. Para Ana ele respondeu sim, para Paulo ele respondeu não. Lembro-me no ano de 1992, iam fazer 2 anos que eu e meu esposo havíamos nos casado, e no dia 23 de abril, exatamente domingo passado, fez 25 anos que isso aconteceu. Deus nos agraciou com a nossa primeira filha. Ela veio, inaugurou o meu útero, inaugurou o meu colo, e com muita alegria nós levamos Larissa Tassiane para nossa casa. Eu amamentei, eu dei banho, rotina normal de mãe e filho, com muita alegria, né? Aquela expectativa de ver aquela coisinha tão linda, né? Que é um bebê recém-nascido. Mas eu jamais imaginava, né? A surpresa que estava por vir. Quando Larissa tinha apenas 10 dias de nascida, de repente ela começou a inexplicavelmente gemer, parou de mamar, e quando eu e meu esposo levamos ela ao médico, eu me vi em frações de segundo dentro de uma ambulância, com a pequena Larissa de 10 dias, tendo parada cardíaca, parada respiratória e entrando em alta coma na UTI pediátrica da Santa Casa de Maringá. Nós precisamos de muita força para enfrentar esse problema. E aí, como sempre, fomos aos pés do Senhor. Em família, entramos em campanhas de oração pelas madrugadas, pedindo ao Senhor que curasse Larissa. E ela ficou ali 26 dias na UTI. Melhorava, piorava, melhorava, voltava a piorar. E no dia 29 de maio de 1992, à tardezinha, ao anoitecer, o Senhor para si a levou, o Senhor a recolheu. Eu me via nos púlpitos dando testemunho do milagre que Deus faria. Mas a minha oração, como a oração de Paulo, Deus também respondeu não. Ele não quis responder sim, ele respondeu não. Mas não é sim e não apenas que Deus responde. Vamos para um outro texto? Capítulo 11 do Evangelho de João. Nós temos aqui narrado uma outra oração, que tem uma terceira resposta que Deus nos dá. Pensemos qual oração que está aqui, em João capítulo 11? A oração de Marta e Maria, né, que está registrada nesse texto. Eram 3 amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Mas o texto nos conta que Lázaro adoeceu. E Marta e Maria, então,
pede para que Jesus venha curá-lo, né? Esse pedido foi uma oração. Elas pediram para Jesus, que estava aqui como verbo encarnado, mas foi uma oração, né? Elas rogaram ao Senhor que viesse logo, depressa, para curá-lo, né? Mas aqui no versículo 6, nós vemos que o texto diz assim, ó: porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como foi a resposta dessa oração aqui? Espere, né? Jesus disse, espere. Mas não era urgente? Lázaro não estava doente? Jesus não teria que ir imediatamente? Mas o texto diz que ele demorou mais 2 dias no lugar onde estava. Então ele respondeu, espere, não vou agora, né? Marta e Maria, sem dúvida, esperavam ansiosas aqui que Jesus chegasse a qualquer momento. Mas ele demorou. E todos nós sabemos que quando ele chegou em Betânia, Lázaro já havia morrido fazia 4 dias, né? Então, a essa oração, Deus disse, espere. Agora, por quê, né? Qual é o porquê dessas respostas? Eu tenho certeza que tanto você como eu, nós temos várias orações que estão aí diante de Deus e Ele está nos respondendo, espere, né? Uma das orações que eu tenho feito insistentemente, que o Senhor está dizendo espere, né, é a salvação dos meus 2 irmãos. Os irmãos sabem, eu sou uma filha órfã, eu só tenho 2 irmãos, um mora em Minas Gerais, outro em Curitiba. Todos os 2 já foram batizados, né, desceram as águas batismais, já participaram na igreja, mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E eles não aceitaram o trabalhar de Deus, né, na vida dos meus pais, tudo o que aconteceu, né, Jesus recolheu os 2 tão novos. Enfim, eles canalizaram para uma outra situação na vida deles, né? E eu tenho orado para que o Senhor traga eles de volta, para que o Senhor realmente faça um milagre na vida deles, porque o ser humano só consegue ser feliz se ele estiver na presença do Senhor. Só que a gente sabe que essa oração Deus responde, mas a própria pessoa tem que querer, né? Deus já disse que Ele salvou o mundo inteiro através do sacrifício perfeito de Jesus. Só que precisa cada ser humano desejar, reconhecer, eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Então eu estou orando para que Deus toque no coração deles, para que isso aconteça. Eu sei que você também deve ter outras orações aí que Deus está te respondendo assim. Espere. Mas eu estava perguntando, né, qual e por que dessas respostas? Vamos nos recordar quais são as respostas às orações que Deus dá? Sim, não e espere, né? Sim, não e espere. 3 respostas. Mas Deus respondeu sim, só a Ana. Por quê? Porque Ele amava mais a Ana do que a Paulo, do que a Marta e Maria? Por que Deus respondeu as 2 orações que eu testemunhei aqui de maneiras tão diferentes? Porque Deus responde as orações da maneira que Ele faz? Por que Deus respondeu sim só a oração de Ana? Claro que nós poderíamos trazer muitos outros exemplos, mas dos exemplos que trouxe aqui, a oração de Ana Deus respondeu sim. Quando Ana orou, nós lemos que ela fez um voto, né? Ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Ana cumpriu exatamente aquilo que ela havia prometido. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Samuel foi desmamado, Ana o levou e o entregou ao sacerdote Eli, para que ele servisse ao Senhor perante Eli, né? E você sabe quem foi Samuel? Ele realmente serviu a Deus todos os dias da sua vida. Ele foi um grande líder, um abençoado profeta, um fiel sacerdote. Foi ele que ungiu o primeiro rei de Israel. Toda a vida de Samuel engrandeceu ao Senhor.
Olha o segredo. Deus disse sim à oração de Ana, porque sabia que a vida de Samuel iria trazer glória ao nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quando Deus respondeu com um sim à minha oração, me fazendo conceber mais uma filha, Ele me disse, foi tão interessante, que eu engravidei estando de mudança do Quebec para a Zona 2. Quando cheguei na Zona 2, que eu fui fazer depois, de alguns dias, desconfiei que estava grávida, fui fazer o teste de farmácia dentro da minha casa, e eu sozinha ali fiz uma oração com Deus que ninguém ouviu, mas naquele mesmo dia eu tive a oportunidade de ministrar no culto das irmãs do Círculo de Oração. Nós estávamos chegando, ninguém nos conhecia, e Deus usou a irmã Cláudia Loyola, que era a líder do Círculo de Oração, e ela, quando me abraçou, ela disse exatamente essas palavras usadas pelo Senhor: eis que eu estou te ensinando mais uma vez o que é fazer a minha vontade, e eu tenho muitos e lindos e ricos propósitos com o bebê que está no teu ventre. Então, é tão maravilhoso quando realmente nós entendemos que o sim de Deus é para a glória de Deus. Agora, por que Deus disse então não à oração de Paulo? Quando ele orou 3 vezes, pedindo que Deus tirasse aquele espinho na carne. Incrível que Paulo fala espinho, né? Quando a gente espeta o dedo num espinho assim, de uma roseira, a gente já sente tanta dor. Imagine, ele atribui como se aquele espinho tivesse o tempo todo ali o ferindo, o incomodando, machucando, tirando o seu sossego. Que ninguém consegue ficar sossegado, seja um stepzinho que entra, na pele da gente, a gente já fica agoniado, enquanto não tira, a gente não tem sossego. Imagine esse espinho, e que Deus disse, não vou tirar esse espinho na carne. Por que o Senhor fez assim? Por que Deus respondeu dessa forma? Deus queria ensinar uma lição muito importante. O que é que Deus queria ensinar para Paulo? Paulo, nós sabemos, era um grande pregador, um grande mestre, um missionário. Deus havia mostrado coisas grandes e extraordinárias que não tinha compartilhado com mais ninguém, só com Paulo. Ele podia então ter ficado o quê? Começar a se gabar, ficar meio orgulhoso, achar que ele era o favorito de Deus, achar-se mais importante do que os outros. Então Deus permitiu aquele espinho na carne para lembrar a Paulo que ele precisava confiar em Deus para lhe dar forças. E Deus dava força e coragem ao ponto de Paulo poder pregar e ensinar e ter essas cartas maravilhosas que nós somos tão instruídos pelo Espírito Santo através da vida deste homem que não estava numa sala com ar-condicionado, numa cadeira almofadada, com uma aguinha gelada. A maioria delas ele estava em prisões e ainda tinha esse espinho na carne que o afligia, mas ele pôde ser o homem que foi, porque ele dependia do Senhor. Mesmo com este não de Deus, ele glorificava a Deus. Está entendendo? O Senhor está me dizendo aqui que talvez tenha alguma pessoa aqui, ou está nos ouvindo, não sei, mas Deus está testificando no meu coração que tem alguém que não está aceitando o não de Deus, está querendo se revoltar contra Deus porque Ele te disse não. Deus está te dizendo que o não dele é para que Ele seja glorificado na sua vida. Entenda isso que o Espírito Santo está te dizendo nesta noite. Quando Deus disse não à minha oração, quando eu pedi tanto insistentemente pelas madrugadas e eu achava que eu não teria forças para suportar, eu dizia: Senhor, se o Senhor levar na minha primeira filha, eu não vou resistir, Senhor, eu vou morrer também, eu não aguento. Eu dizia para o Senhor e eu questionava tantas coisas, mas quando Ele me disse não, Ele também estava querendo me fazer crescer.
Queridos irmãos, eu nasci num berço evangélico, eu nasci num lar cristão, eu sempre fui uma filha muito obediente, e eu achava, não no meu consciente, isso estava lá no meu subconsciente, eu achava que porque eu fazia tudo tão certinho, eu fazia por merecer. Porque daí eu questionava, Senhor, por que eu? O Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? Aí eu ficava querendo me justificar diante de Deus, né? E aí o Senhor me ensinou que as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundície, queridos irmãos. Tudo que nós fazemos ainda é muito pouco, pelo muito que o Senhor nos fez. E quando Ele me respondeu não, apesar de muito sofrimento, apesar de muita dor, apesar de ser indescritível, é o que nós passamos, mas o Senhor me fortaleceu, o Senhor me fez crescer, o Senhor realmente converteu o meu coração através dessa circunstância, porque aí eu entendi que precisamos depender 100% dEle, que tudo que somos é dEle, que tudo que temos é dEle, e que tudo que Ele faz é perfeito. Eu aprendi através desse sofrimento que até o pior de Deus é o melhor para nós, e até hoje, pela misericórdia dEle, esse não, o não desta oração faz com que o Senhor seja glorificado na minha vida, porque através desse testemunho eu já pude testificar realmente, glorificando a Deus para muitas pessoas, o poder desse nosso Deus. Aleluia. Mas, queridos irmãos, o que aconteceu com Paulo quando ele descobriu aquele não, é que ele podia dar graças a Deus, ele podia realmente agora pregar no poder de Deus e não através da sua própria capacidade. O que aconteceu como resultado disso? Muitas pessoas creram no nome do Senhor e aceitaram Jesus como Salvador. Através da vida de Paulo, até eu e você hoje somos tão edificados. Deus nos traz luz à sua palavra com os ensinamentos de Paulo. Então, o não de Deus ajudou Paulo a mostrar a outras pessoas como Deus é grande, poderoso e maravilhoso. E o espere que Jesus respondeu a Marta e Maria. Será que também traria glória ao seu nome? Sem dúvida, né? Jesus poderia ter vindo imediatamente, mas se ele tivesse vindo imediatamente, o que ele teria feito? Curado Lázaro. Ele demorando 2 dias, quando ele chegou, porque a viagem era longa, não tinha os meios de transportes que temos hoje. Quando ele demorou 2 dias para vir e começou a sair de onde ele estava, ele chegou, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. Olha o milagre, porque aí Jesus chega, pede para tirar a pedra e diz, Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias, nós quando velamos um ente querido, é 24 horas no máximo, porque se não tiver ainda todo o preparo, começa a realmente incomodar, porque nós somos pó, ao pó voltamos. Imagine depois de 4 dias. Já com certeza a pele estava toda apodrecida, não é? E Jesus fez esse milagre. E muitos creram que Jesus realmente é o Filho de Deus através da ressurreição de Lázaro. Você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar nesta noite? Oh, queridos irmãos, eu não sei como é que você está orando nesse momento. Também não sei qual é a resposta que Deus está te dando. Pode ser que Deus esteja te respondendo sim, amém, glória a Deus. Pode ser que Ele esteja te respondendo não, e o não é tão fácil de aceitar. Mas pode ser que Ele também esteja te respondendo, espere, que aí é para provar a nossa fé. Entenda, seja qual for a resposta que Deus está te dando, é para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Que nesta noite nós podemos aprender esta lição e aplicarmos na nossa vida. Todas as vezes que você for orar, que você diga, se for para a glória do teu nome, se for para o Senhor ser engrandecido, se for para que realmente muitos outros conheçam o teu poder, então, Senhor, eis aqui a minha necessidade. Responde
conforme a tua providência, conforme a tua soberania, porque seja qual for a resposta, Deus te ama, Ele quer o melhor para você, o que Ele quer é ser glorificado na sua vida, amém, queridos? Eu não sei, talvez tenha alguém nos ouvindo que nunca fez uma oração que Deus sempre responde sim. Sabe qual é a oração que Deus sempre responde sim? É aquele pecador arrependido que diz: sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem clama por salvação, Deus sempre responde sim. É só se arrepender, confessar os seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, e você será salvo. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. E eu quero aqui fazer um apelo. Eu não sei qual é a tua necessidade, como já disse. Eu não sei como Deus está te respondendo, mas se você se sentiu tocado pelo Senhor, se você está tendo dificuldade de aceitar o não ou o espere do Senhor, eu te convido para vir aqui à frente. Vamos orar juntos. O Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor sabe exatamente o que você está precisando. Se você está tendo uma necessidade grande e você está tendo dificuldade de esperar, você quer a resposta logo, o Senhor, nesta noite, está querendo fortalecer a sua vida. E você, que não está aceitando o não de Deus, saiba que o Senhor também está no controle de toda a situação. Deixe Ele agir na sua vida. Aceite o que o Senhor está fazendo e Ele será grandemente engrandecido se você o glorificar e aceitar a providência do Senhor. Gostaria de estar orando com todos vocês. Eu sei que todos nós temos necessidades, né? Por mais que você não se manifeste, todos nós fazemos constantes orações e o Senhor sabe exatamente como está sendo a sua oração. Mas vamos orar nesse momento para que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a entender a sua soberana vontade. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o sentido da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa existência. Nós te amamos, Paizinho, porque o Senhor sempre quer o melhor para os seus filhos. Eu apresento diante de Ti os meus amados irmãos, as minhas irmãs, que estão aqui conosco neste templo, que estão nos ouvindo através da internet, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, não nos deixe desistir, ajuda-nos a sermos persistentes aos Teus pés, ajuda-nos a nos disciplinarmos na nossa vida de oração e entendermos que qual seja a Tua resposta, sim, não ou espere, será sempre para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Esse meu irmão, essa minha irmã, que está querendo, Senhor, até se rebelar contra Ti, porque o Senhor respondeu não, leva agora o Teu bálsamo a este coração, leva, Senhor, agora, Paizinho querido, o Teu remédio para cicatrizar esta ferida, para fazer este meu irmão, esta minha irmã entender que o Senhor está no controle de todas as nossas situações, e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Paizinho querido, nos ajude a persistirmos na Tua presença, fazendo com que realmente a nossa vida, em todos os momentos, em cada palavra, em cada atitude, em cada pensamento, seja para manifestar a Tua presença em nós, seja para Te glorificar, para Te exaltar e para Te engrandecer, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, continua respondendo às nossas orações, conforme a Tua perfeita vontade. É o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Permaneçamos em pé, meus queridos.
Nós já vamos caminhar para o final deste culto e enquanto os irmãos aguardam a bênção, eu estava lembrando, um dos primeiros livros que eu li tinha o título O Homem que Orava. George Miller, ele foi um homem que leu 300 vezes a Bíblia, segundo o que está posto nesse livro. Dessas 300 vezes que ele leu a Bíblia, 200 vezes ele leu-a de joelho. Não deve ser uma tarefa tão fácil ler a Bíblia 200 vezes de joelho. George Miller, ele foi um homem de muita oração. Ele cuidava de orfanatos e era um homem que realmente orava. Porém, nas orações que George Miller fazia, ele pôde perceber que havia uma oração que Deus não respondia. Ele queria muito que o seu vizinho aceitasse o Evangelho, a mensagem do Senhor. E ele não conseguiu ganhar esse vizinho. O vizinho fazia indiferença, como que se não houvesse nada com ele. Porém, no dia do velório de George Miller, o pastor que pregou ousou fazer um apelo. A única pessoa que aceitou a Jesus como seu Salvador foi o vizinho de George Miller. Ou seja, durante a história da vida dele todinha, Deus não respondeu a oração dele, para o seu vizinho. Porém, depois de morto, o vizinho aceitou a Jesus. Por quê? Porque no testemunho do pregador em que pregava no culto fúnebre de George Miller, ele falou de quem era George Miller. E o vizinho então falou assim: eu sei do que você está falando, porque eu passei a minha vida toda reparando o testemunho de George Miller. Meus irmãos, insistam em orar. Não deis descanso aos vossos olhos, até que o Senhor põe aquilo que você está objetando orar como objeto de louvor. Deus vai ser engrandecido sobre a sua oração. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore por nossa nação. Não deixe de orar. Se vocês perceberem desde a leitura que foi feita nessa noite da mulher cananeia, Deus está falando conosco. Não vamos deixar de orar, meus irmãos. Talvez essa noite Deus está até nos exortando. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Mais um pouquinho. Insista. Mais um pouquinho. Levante nas madrugadas. Mais um pouquinho. Acompanhe a oração com jejum. Mais um pouquinho. Sacrifique algo. Mais um pouquinho. Continue batendo. Continue batendo. Continue batendo. Não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Vamos insistir, meus queridos, em oração. Meus irmãos, o irmão Gessé pede que avisemos que abriu novas vagas para quem queira fazer aulas de violino. Então, não só violino, como violão, cello, os instrumentos de cordas, que são aí acompanhados, violino, violoncelo e viola, E o irmão Gerson já está acompanhando tudo isso, e essas aulas serão ministradas na sexta-feira, às 20 horas. Os irmãos que desejarem, façam isso. Será muito bom você se inscrever. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sobre os teus filhos, Senhor, nós levantamos as mãos, porque a tua palavra diz no Salmo 134, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. E de Sião abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, aqui é um lugar de oração. Essa casa, Senhor, foi feita para ser casa de oração. Aqui é o lugar, Senhor, em que lágrimas já foram derramadas. Não somente as nossas, dos antigos, de outros que já partiram. Orações que ainda estão diante de Ti, lágrimas que ainda estão guardadas no Teu odre, Senhor. Senhor, responde as nossas orações. Eu sei que o Senhor responde às nossas orações. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. E sabendo disso, Senhor, às vezes a oração vem com resposta de não, sim, espere. Mas nós queremos estar sempre orando, Senhor. Sempre te buscando, sempre intercedendo, sempre clamando, Senhor, porque a oração é uma escola, Jesus disse isso. Ó Deus, e nós devemos aprender com Jesus na escola de oração, e nós queremos aprender, não deixarmos de orar, orarmos em todo o tempo, orarmos nas tribulações, orarmos nas bonanças, orarmos nas situações que nos vierem, Senhor. Mesmo que o espinho esteja atravessando a carne, esteja doendo, esteja machucando, mas o Senhor diz: a minha graça, que é o bálsamo, que é o remédio, que tem alívio, é que nos basta, Senhor. Te damos graças pela irmã Célia, por sua experiência de vida. Ó Deus, pelas nossas irmãs, que são mulheres de oração, por essa igreja, por todos, Senhor. Te damos graças, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Assim, Senhor, seja a tua bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo, abundantemente sejam derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Vão em paz, vão com vitória, vão com bênção, vão com alegria, tenham um sono tranquilo, a noite seja abençoada, o sono seja reparador, e amanhã, Escola Bíblica Dominical. Estejam todos aqui. Os adultos vão estudar sobre Jacó, o caráter transformador, os jovens as bem-aventuranças, e vamos prosseguir em nome de Jesus.